Ei, pessoal! Voltei aqui com mais um vídeo para vocês. Fazia tempo que eu não fazia vídeos aqui nesse canal e hoje eu venho trazer para vocês passo a passo de como criar uma marca ilustrada usando ferramentas como o Procreate e o Canva. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui no iPad, depois de tudo pronto, digitalizado, mais ou menos como que a gente vai fazer. Não vai ser esse personagem que eu criei, a gente vai criar outro do zero. E aqui tem o nome do personagem, né? Vai ter uma logo do personagem. As cores, nesse caso aqui eu fiz o Eden, nesse estilo kawaii. As linhas de todas as cores, de todas as formas. Isso aqui é muito importante pra gente usar em estampas. Os elementos e as cores desses elementos. As texturas, as fontes que a gente usou e alguns mockups. E para eu planejar, eu vou escrever aqui as características que eu quero que tenha meu personagem. Eu pensei que a personagem deveria ser mulher, morena. Eu gostaria que ela tivesse o cabelo roxo ou lilás. Gostaria que ela fosse bem fofa. E de elementos, elementos de arte. Como, por exemplo, pincel, paletas e tintas. Que tivesse um melhor amigo, um ursinho. E que ela tivesse muitos laços no cabelo. Então, esses elementos são os principais. E com isso, a gente vai começar a construir nosso personagem. Para começar o nosso personagem, a gente mais ou menos tem que pensar na anatomia do personagem. O personagem Tibi tem uma cabeça um pouquinho proeminente. Não tem problema ficar um risco assim. Eu tô fazendo com esse lápis aqui, que é um pouquinho mais claro, ele é apagável. E o corpinho do Tibi é pequenininho se for pensar em relação ao tamanho da cabeça. Resolvi usar esse lápis aqui, porque o outro estava muito clarinho, para vocês conseguirem visualizar melhor. Agora que eu já desenhei a personagem, eu vou desenhar alguns elementos que tem a ver com a arte que a gente colocou aqui no nosso planejamento. Eu tinha dito de uma paleta, né, de tinta. Vou colocar ela aqui. Não tem problema ficar um pouquinho desalinhado. E tudo que eu for desenhar, eu vou colocar uma carinha. Aqui pra colocar as cores da tinta. Falei também de um pincel. Vou fazer aqui o pincel. É como se fosse fazer uma gota. Deixa eu ver aqui. Também vou colocar a carinha. Eu não tinha falado antes, mas eu também vou fazer uma tela. Porque ela é artista e a artista precisa de uma tela. Vou fazer ela aqui embaixo, que vai ser os elementos. Vou fazer mais ou menos aqui uma tela. Também com carinha. Aqui é a parte da tela. E tá faltando só uma coisa. A tinta. Vou fazer a tinta aqui também. Letrinha de tinta. Não tem problema ficar meio tortinho. Depois a gente vai arrumar isso tudo aqui. Sair na tinta. E, mais uma vez, a carinha. Aí. E esses ficaram os elementos pro nosso desenho. E agora eu vou digitalizar tudo isso aqui. Bom, aqui a gente já digitalizou os nossos esboços. Alguma outra coisa mudou. Em vez de colocar o ursinho que eu tinha escrito aqui,
eu optei por um gatinho. Em vez de usar o lacinho em cima, como eu tinha desenhado, eu optei por só um lacinho do ladinho. E todos os meus elementos estão aqui digitalizados de forma separada aqui, ó. Porque nós vamos precisar dessas formas separadas para a gente reorganizar sempre que possível. Agora, nós vamos escolher a paleta de cor. Uma das paletas que eu disse que eu queria muito era o roxinho para o cabelo. Então, eu venho aqui, procuro por esse aplicativo aqui, Colors. Quando você abre o Colors, você tem uma gama de paletas que combinam de um modo grátis. E aqui eu busquei por paletas. Aqui ele te dá várias paletas. Eu tinha salvo essas duas paletas aqui, que eu queria usar um pouco desta e um pouco desta, e fiz a minha paleta aqui no Procreate. E agora eu vou colorir o desenho e já volto. Pronto, o personagem e os elementos ficaram assim, com a paleta de cores que a gente escolheu. E agora a gente vai passar para a próxima fase, que é a fase da montagem da marca. Passamos aqui para o Canva, e aí a gente vai abrir um novo projeto. Eu já abri aqui, já intitulei com o nome do personagem. Comecei a fazer algumas coisas. Essa aqui é a minha logomarca, eu coloquei ela nesse tonzinho de café, eu gosto bastante. E também nos tons roxo e rosa da paleta de cores que eu escolhi para ela. Fiz a mesma coisa aqui com o nome do personagem, né, da Lauren, com as mesmas cores. E aí é interessante falar que são duas fontes diferentes, né? A fonte da logomarca e a fonte do personagem. Por que dessas duas fontes? A da logomarca, né, para você colocar de indicativo da sua marca, e essa fonte aqui do personagem também para você colocar em alguns produtos. Essas foram as cores selecionadas. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. As cores, a gente ainda tem que colocar o nome dessas cores em RGB e CMYK, que são códigos de cores para impressão. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na cor, você vai vir nesse quadradinho aqui, você vai vir aqui e copiar esse código aqui embaixo. E aí você vai digitar no Google, converter para RGB. Aí eu coloquei aqui, né, o código que estava aqui. Vamos copiar ele aqui, vamos fazer de novo. Copiar, dar um Ctrl C aqui. E buscar esse código em RGB aqui. Aqui tinha uma outra cor. Converter. E vai aparecer alguns números. Você vai copiar esses números aqui e colocar, dar um Ctrl V aqui na frente do RGB. Só o RGB, tá, gente? Opa, acabou copiando muito. Pode apagar essa partinha aqui do parêntese e deixar só mesmo o número da cor. E isso aí você tem que fazer com todas as cores. E na hora de converter de RGB para CMYK, fazer a mesma coisa, converter RGB para CMYK, e vai te dar outros números que você vai colar aqui também. Feito isso, eu venho aqui para a parte de linha do personagem. Por que que eu tenho essas linhas? Essas linhas são linhas de cores da minha mesma paleta, e a cor café, que eu acho que é a cor de linha base. E aí, aqui nessa partinha onde está escrito projetos, eu salvei toda a minha arte aqui, ó. Todos os elementos em cores, em linhas. E eu venho pegar esse elemento em linha aqui, para adicionar no meu projeto. E eu coloco ele aqui no meio. Aí agora é só ajustar o tamanho. Essas linhas são importantes na hora de fazer estampas, que você vai usar também no seu projetinho. Foi por causa dessas linhas e das linhas dos elementos que eu falei para vocês salvarem lá no Procreate tudo separadinho em layers diferentes. E aí, aqui nós temos o personagem, a Lauren, como a gente falou lá no inicinho, todo o conceito dela. Os elementos também coloridos em linhas
e as cores permitidas, né, que são algumas cores das paletas lá em cima. E aqui nós vamos mexer com as texturas. Eu escolhi 4 cores da paleta de fundo para essas texturas. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente tem que escurecer um pouco esse fundo. Lembrando que algumas ferramentas aqui do Canva para você usar são do Canva Pro e algumas você consegue ainda gratuitamente. Esse tipo de trabalho ele é feito mais em softwares como o Adobe, só que quando você não tem o Adobe, o Canva te quebra um galho. Então, a gente vem aqui de novo em projetos, e aqui já tá salvo a Lauren, né, que são os meus projetos. Eu venho aqui de novo na Lauren, e venho buscar as linhas. Quais são as cores de linhas que eu quero colocar aqui? Aí, a gente vai ajustando, lembrando que essas cores dessas linhas, vocês não conseguem trocar aqui diretamente no Canva. Essas cores, elas são feitas diretamente lá no Procreate para você. Aqui você consegue ajustar lado, você consegue diminuir, para você criar as suas próprias estampas. Tem um negócio muito legal aqui, ó, que vocês podem fazer para ter uma estampa contínua. Você vai colocar aqui, vazando mesmo da folha, duplica, vem na mesma direção aqui, o Canva já te dá uma reguinha para você ver aqui. O que foi para dentro, você coloca para fora. E depois você corta esse elemento aqui, ó. Porque aí, você depois, quando for juntar para uma estampa maior, deixa eu fechar aqui, senão não vou conseguir fazer isso. Você vai ter uma estampa contínua. E assim eu vou fazer com o resto e depois eu venho mostrar para vocês. Temos aqui as fontes. Essas são as fontes, tanto da minha logo, quanto a fonte da personagem. No próprio Canva, você tem vários textos aqui e fontes legais que você pode usar, tanto aqui, quanto mudar as fontes aqui. Você também tem um banco de fontes gratuitas que você pode pesquisar no Google, aí sem direitos autorais. E aqui eu vou ensinar para vocês a fazerem alguns mockups. Então, vocês virão aqui nessa barrinha do canto novamente, seleciona Apps. E aqui nos meus apps já tá os mockups, né? Já escritos aqui. Se você não tiver, você só digita essa palavrinha aqui, mockups, aqui dentro, que o próprio Canva vai trazer os mockups para vocês. O que são os mockups? São aqueles fundos em PNG que você coloca a sua própria arte. Eu quis fazer aqui agora, vou procurar de camisa, de vestuário. Eu ainda tô decidindo se vai ser moletom ou camiseta. É legal vir aqui nesses mockups de vestuário que vocês têm várias pessoas. Se você não quiser pessoas, você pode pegar as camisas vazadas, bonés. Tem vários tipos de mockups de vestuário, de papelaria, mas eu vou pegar aqui agora do vestuário pra gente colocar o nosso personagem. Vou escolher essa menininha aqui, que eu achei ela uma graça. E eu acho que o tipo de arte que eu fiz combina muito mais com camisetas infantis. É claro que adultos podem usar, mas eu gostei mais dessa menininha aqui, então eu escolhi. Eu venho aqui nos meus projetos, eu volto lá na Lauren, por isso que eu falei que é legal você salvar todos os seus elementos aqui. Eu vou pegar a personagem e vou arrastar ela aqui para dentro dessa parte que tem essa nuvenzinha aqui, pra gente ver como é que fica estampada a nossa arte na camiseta. E eu posso colocar o nome dela aqui em cima. Para isso, eu venho aqui em cima, na fonte da Lauren, onde está escrito, vou escolher a melhor cor. Deixa eu ver aqui, eu acho que a roxinha. Dou um Ctrl C. Venho aqui de novo no meu mockup. Dou um Ctrl V. Vai vir aqui o nome da Lauren, a gente vai diminuir um pouquinho para caber na camisa. Colocar aqui em cima da camisa. E eu vou aqui
em editar essa imagem para ela ficar com voltinha aqui. Para isso, é só vir aqui em efeitos, você vai rolar até lá embaixo e você vai encontrar essa aqui, esse curvar. E a gente vai curvar o máximo que a gente quiser aqui. Eu acho que o nome tá muito grande do personagem. Peraí, deixa eu dar o zoom aqui maior. E vou diminuir essa fonte bastante aqui, para o nome do personagem ficar um pouquinho menor. E colocar ele aqui em cima do nosso personagem. Ok? Ficou assim, ficou uma graça. E aqui, aquela etiquetinha com seu nome, geralmente vai na parte da nuca da blusa, né? Aqui nesse mocap não vai dar pra ver. Eu fiz mais algumas ideias de mocaps. Fiz aqui uma caneca e fiz aqui também uma capinha de celular com um dos elementos da minha arte. Feito isso, agora eu vou finalizar o nosso projeto e já venho aqui com o resultado para vocês.